Então vamos lá. Olha só, isso aqui é relativamente simples. Também não é assim, muito novidade para vocês. Talvez seja novidade essas funções aqui, onde eu tenho o x colocado em função do y. Mas essa ideia aqui é uma ideia que a gente já conversou antes. É para calcular a área de região que está entre duas curvas. Minha gente, isso é muito simples. Basta você integrar a função, a função que você vai integrar é a função de cima menos a função de baixo, sempre. Eu já coloquei esse desenho aqui desse jeito, que é para chamar a atenção de vocês que o gráfico pode mudar de sinal. Os dois podem mudar de sinal. O que não pode é um cruzar com o outro. Porque quando um cruza com o outro, aí a função, que é a função de cima, não é mais função de cima, passou a ser função de baixo. E você vai precisar aí de duas integrais para poder resolver o problema. Se você estiver diante de uma situação assim, aqui eu tenho uma função e aqui eu tenho outra função. Aqui, vamos supor que essa aqui seja a função f, essa aqui seja a função g. Se você vai mexer com calcular área, aqui em cima, a função de cima aqui é a função g. Então, para você calcular essa área aqui, você vai integrar g menos f. Quando você veio para essa parte aqui... Não, é errado. Estou me confundindo aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar nessa ilustração aqui. Imagine que você está com uma situação assim, assim, desse jeito. Aqui eu tenho uma função f, y igual a f de x. E aqui eu tenho uma função g, y igual a g de x. Quando você olhar para esse pedacinho aqui, você tem como função de cima a f e como função de baixo a g. Então, quando você vai calcular a área desse pedacinho aqui, você vai integrar f menos g, do valor inicial aqui até esse ponto aqui. Já quando você vem para esse meio aqui, a função que era de baixo já não é mais de baixo, é de cima. Ela passou para cima, E a função que era de cima passou para baixo. Aí aqui você já vai integrar a função de cima aqui, já vai ser g menos f. Daqui, desse lugar até esse. Mas fixado em um intervalo onde não acontece assim da função cruzar uma com a outra, ela pode no máximo tocar uma na outra, né? A área da região cercada por essas duas curvas é a integral da função de cima menos a função de baixo. Sempre assim, sempre, sempre, sempre. Até nesses casos que nós vimos anteriormente aí, se encaixa desse jeito. E quando você está com funções onde o domínio fica no eixo y, o gráfico dela vai ficar assim, daqui para cá, né? Vai ficar assim, desse jeito o gráfico. Aí no caso já não é função de cima menos função de baixo, é a função da direita menos a função da esquerda. Direita menos esquerda, sempre assim. É função de cima menos função de baixo para regiões do tipo 1 e função direita menos função esquerda para funções do tipo 2. Agora, você estando com um problema em mãos, aí o que você tem que fazer é escrever a integral e depois calcular. Não é nada muito complicado, não. E as integrais que estão aparecendo aqui são integrais simples, né? Você usa no máximo substituição simples. Mas mesmo se for uma outra substituição, uma coisa mais rebuscada aí, uma função mais complexa, a ideia é a mesma. Depois que você escreveu a integral para calcular a área, aí é o que você já sabe, ou já aprendeu, ou vai aprender sobre calcular a primitiva, calcular a integral definida, não tem nada demais não. Então, olha só, lembra? Área entre curvas é a integral da função de cima menos a função de baixo, ou a integral da função direita menos função esquerda, se ela for do tipo x igual a alguma coisa de y, ok? Vamos ver uns exemplos agora. Então, pessoal, olha só. Essa aqui já é uma situação onde a função tem o gráfico todo abaixo do eixo x. Quando o gráfico está todo abaixo do eixo x,
ou você lembra que a integral, a área é calculado com o oposto da integral, ou você lembra que você integra é função de cima menos função de baixo. E função de cima menos função de baixo vai funcionar em todos os lugares, sempre. Aí você lembra que o eixo aqui, o eixo x é y igual a zero. A função de cima é zero e a função de baixo é essa aqui. Então veja, aqui eu quero saber a área dessa região. Então, para eu encontrar a área, eu vou integrar aqui, ó, integral de menos π até zero. Ele vai até aqui, né? Aqui é o zero. De menos π até zero, a função de cima menos a função de baixo, que é essa aqui, que é 3 seno de x vezes raiz de 1 mais cosseno de x dx. Aí você vai fazer aqui uma mudança de variável, né? Você vai fazer o seguinte, olha, a função que está mais simples, que não envolve composta, é essa de cá. Então essa de cá, imagina ela lá perto do dx. Não que precise, né? Mas é só para ficar mais fácil. Então é um seno, né? Seno de x dx. Quem é que tem derivada seno? Envolvendo o seno, né? É o cosseno, né? Então eu procuro o cosseno como mudança de variável. Está aqui, ó. Essa parte de dentro aqui é que você vai usar como u. Então aqui nessa sua integral vai ficar assim. Você vai escrever assim, ó. U igual a 1 mais cosseno de x. 1 mais cosseno de x. Aí você encontra aqui a diferencial aqui, vai ficar du igual a derivada desse 1 dá zero, e a derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar assim, menos seno de x dx. Então veja, eu preciso de um menos seno de x junto com o dx. Então essa integral que está colocada aqui, ó, você poderia até escrever ela de um outro jeito, né? Que seria o seguinte, ó, esse 3 que está multiplicando aqui, eu posso colocar ele do lado de fora, né? Se eu fizer isso, aqui eu já percebi o que eu preciso. Eu preciso do menos seno. Então deixa eu só apagar aqui, para escrever novamente aqui. Esse zero não precisa colocar ele, né? Eu vou colocar o 3 do lado de fora, aí vai ficar assim, 3... que aí sobra o menos seno que eu preciso. Aqui vai ficar a integral de menos π até zero. Ó, o menos seno eu vou colocar do lado direito e a ordem dos fatores não altera o resultado, então vai ficar normal, né? Não vai mudar nada. Ó. 1 mais cosseno de x, desse jeito, e aqui multiplicado por menos seno de x dx. Agora eu vou escrever novamente o que eu acabei de apagar. Eu coloquei assim, u igual a 1 mais cosseno de x. 1 mais cosseno de x. Então, daqui eu encontro a diferencial aqui. Derivada do 1 é zero, derivada do cosseno é menos seno. Vai ficar menos seno de x dx. Aqui está todo mundo ali, ó. Esse menos seno de x está aqui. Esse aqui é o du. E esse pessoal que está aqui dentro é o u. O que você não pode fazer é escrever integral de menos π até zero da raiz de u du. Não pode fazer isso. Porque você tem que descobrir no que esses extremos aqui são transformados quando você usa essa mudança de variável. Então você tem que vir aqui e escrever assim, ó. Se, agora é o x, né? Aqui, ó, se o x for igual a menos π. Então no lugar desse x aqui você vai colocar menos π. Aí vai ficar assim, ó, bom, se o x for igual a menos π, então o meu u será aqui 1 mais cosseno de menos π. E cosseno de menos π dá menos 1, não é? Cosseno de menos π dá menos 1. Na verdade, o cosseno é uma função par, né? Quando a função é par são funções que, dos dois lados, a imagem é a mesma. Assim, se você pegar números opostos, pega lá um x e pega aqui o menos x, a imagem do x e do menos x dá a mesma. E o cosseno entra nessa categoria. O cosseno de um número, cosseno de, sei lá, menos π sobre 3 e o cosseno de mais π sobre 3 é a mesma coisa. Mas aqui, ó, esse cosseno aqui, cosseno de menos π, dá menos 1. Aí vai ficar 1 menos 1, ó, fica 1 menos 1.
que dá zero. Ah, então quer dizer que esse menos π, ele é transformado no zero. Na mudança de variável, ele é transformado no zero. Aí você vai escrever o seguinte, ó. E o que acontece se eu estiver no zero? Ah, no zero, vamos ver aqui, se eu estiver no zero. Se o x for igual a zero, aí você vem cá e onde tem x aqui, você vai colocar zero. Bom, então vai ficar do seguinte modo, vai ficar assim, ó, u igual a 1 mais cosseno de zero, porque você está trocando aqui o x por zero. Cosseno de zero, olha aqui, ó, cosseno de zero dá 1. Aí vai ficar 1 com mais 1, que dá 2. Quer dizer que nesse balãozinho aqui tem todas as informações que eu preciso para executar essa mudança de variável. Então vamos ficar com o seguinte, ó, 3 vezes integral. Eu descobri que esse menos π, olha aqui, ó, o menos π, ele é transformado em zero. Então ele vem para o zero aqui. O x igual a menos π fica equivalente ao u igual a zero. Depois o zero que está lá em cima, ele é transformado no 2. Olha lá, ó, vai para o 2. E aqui vai ficar a raiz quadrada de u, e esse pessoal que está ali na frente é o du. Então aqui agora você integrar a raiz de u, mas isso aqui é integral de potência, né? Então vai ficar assim, 3 vezes integral de 0 até 2, de u elevado a meio, du. Integral da potência é só você acrescentar 1 no expoente e dividir por esse novo expoente, que é o expoente anterior mais 1, né? Então vai ficar assim, ó, 3 vezes u elevado a 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. Aqui variando de 0 até 2. Deixa eu apagar o lado de lá. Bom, então continuando aqui, nas continhas aqui vai ficar assim, ó, 3 vezes u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Aqui tudo variando de 0 a 2. Melhorando ainda mais, fica assim, 3 vezes, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, então dividido por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. E aqui vezes u elevado a 3 meios de 0 até 2. Esse 3 cancela com o 3. Aí nós vamos ficar com 2 vezes u elevado a 3 meios. Só isso? Só isso. De 0 a 2. É só trocar agora o u por 2. Veja, não tem que voltar para o x, porque você já ajustou os extremos de integração. Aqui agora você só tem que trocar o u por 2, ó. Vai ficar assim, 2 vezes, perdão aqui, 2 elevado a 3 meios, menos 2 vezes 0 elevado a 3 meios. Essa aqui nem precisava escrever, né? Porque esse aqui dá 0, ó. Aqui você pode até juntar produto de potência com a mesma base, você adiciona os expoentes, então vai ficar 2 elevado a 1 mais 3 meios, 2 com mais 3, 5 meios, né? Então vai ficar 2 elevado a 5 meios. Você pode colocar isso na calculadora e descobrir que número que dá isso. Ou você pode, opcionalmente, colocar isso aqui na forma de radical. Mas não é necessário não, tá? Eu até prefiro na forma de potência, sim. Isso aqui seria raiz quadrada de 2 elevado à quinta. Ou seja, isso aqui é raiz quadrada de 32. Se preferir, dá para simplificar aqui, né? Colocar 2 aqui para fora, 2 à quarta, colocar 2 ao quadrado para fora. Mas isso é opcional, é mais fácil você pegar na calculadora científica e descobrir quanto é que dá 2 elevado a 5 meios e coloca aqui o valor aproximado. Ou então deixa do jeito que está mesmo. Unidade de área. Pronto, está calculado. Veja que o número deu positivo, né? Não deu número negativo. Deu positivo. Deixa eu mostrar para vocês, está vendo aqui? Ele mostra para você que essa integral aqui, ela se transforma nessa aqui. E aí você tem como saber se você está acertando ou não. Então veja bem. Isso aqui é o Máxima, é um programa livre. Você pode utilizar para auxiliar você no entendimento do que você está fazendo. Então, aqui eu peguei esse problema que a gente acabou de resolver e coloquei aqui os passos que você precisa para poder fazer uma mudança de variável. Então, esse 2 pontinhos aqui, ele grava a expressão que está aqui
na letra F. Então eu gravei na letra F essa expressão aqui, que é a função que a gente acabou de integrar. E depois você escreve esse comando aqui, integrate, com um apóstrofozinho aqui à esquerda, para ele não resolver, ele só escreve, né? Aí você coloca integrar quem? A função f. Em relação a quem? Em relação a x. Começando onde? Começando em menos π. Aí o π aqui, ele entende se você escrever %π. Aí você coloca %π, ele entende. De menos π até 0. Aí ele vai escrever desse jeito aqui. Então veja, depois eu venho aqui nesse change var aqui. Eu posso escrever ou posso vir aqui também, ó, em cálculo, change var. Aí ele vai me dar uma caixinha. Vou fazer com vocês aqui, vou te mostrar passo a passo. Aí ele mudar a variável de qual integral? Você avisa onde é que está a integral. Essa variável %, você utiliza ela para fazer referência à última linha, à última saída. A última saída foi essa, então eu só preciso colocar %. Se eu quisesse falar dessa aqui, aí eu teria que colocar %O1. Esse O é de output e o I é de input, né? Então aqui você pode fazer referência a qualquer linha. Aqui no caso eu falo assim, ó, muda a variável da integral que está nessa posição, na última posição. Então ele vai pegar isso aqui e vai colocar aqui. Aqui é onde que é a mudança de variável. Onde que é a mudança de variável? Qual é a mudança de variável, perdão? É u igual a 1 mais cosseno de x. E depois, qual é a variável nova e qual é a variável antiga? Isso aqui, ó, não precisa decorar essa sequência aqui não. Se você decorar, ótimo, né? Mas aqui ele está avisando aqui que ele resolve a equação, porque na hora de fazer os cálculos, ele vai descobrir como é que é o x aqui, né? E para você, ele troca lá o x pelo que você vai aparecer o x aqui em função do u. E ele está dizendo aqui que ele está resolvendo isso usando as funções trigonométricas inversas, arco seno, arco cosseno, arco tangente. Mas essas funções, elas têm um domíniozinho limitado, né? Então, às vezes, quando você vai usar isso aqui, o resultado não é assim dos melhores, mas só às vezes, na maioria das vezes acontece isso que está acontecendo aqui. Para não ficar só eu falando aqui, você vendo o negócio pronto, deixa eu fazer com vocês isso aí. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar com a função. Eu vou só aproveitar só essa primeira linha que eu vou copiar aqui e vou apagar o restante tudinho. Aqui, vou apagar essa daqui. Vou apagar as outras também. Essa daqui e essa daqui também. Então eu vou começar assim, ó. Eu entro com a função, seguro o Shift e aperta o Enter. Aí depois você vai pedir para ele para integrar, né? Ó. Em bom português é integrate ou integrate. Aí você coloca aqui o apóstrofozinho à esquerda aqui para ele não resolver a integral. Aí você avisa aqui, são 4 entradas aqui. Quem é a função que é para integrar? É a função f, vírgula. Qual é a variável dessa função? X, vírgula. Onde começa a integração? Qual é o extremo inferior? É menos π, então aqui você tem que colocar menos %π, vírgula. Quem é o extremo superior? É o 0. Segura o Shift e aperta o Enter, ele apenas escreve a integral. Depois você vem cá, ó, cálculo. Aqui está em inglês, mas se você instalar isso aqui no seu computador, provavelmente ele vai aparecer em português. Não sei por que esse aqui está em inglês. Mas aqui, ó, você tem aqui, ó, mudar variável. Aí ele vai abrir uma caixinha, onde ele pergunta para você assim, onde é que está a integral? Ele já até sugere, ó, na última, no % é a última. Tá certo isso aqui. Qual é a variável antiga? Que a variável antiga, ó, a variável antiga é x. A variável nova, aqui no meu caso não é y, a variável nova é u. E qual que é a equação que relaciona essas duas variáveis? A equação é u igual a 1 mais cosseno de x. Aí você aperta aqui OK e ele mostra para você
no que a integral é transformada. Ó. Essa integral aqui é transformada nessa integral aqui. Eu acho isso aqui uma ferramenta muito boa para você resolver, de repente, poucos exercícios, mas sabendo passo a passo de tudo o que você faz, que é o que eu venho batendo na tecla com vocês. Não é muito a quantidade, é mais a qualidade, é o que você entende dos exercícios que você faz. Então a máquina aqui ela pode ajudar você nessa compreensão. Será que eu fiz a mudança de variável correta? Bom, aqui se você fizer isso aqui, você vai com certeza poder confirmar, né? Olha, essa integral aqui, ela é transformada nisso aqui. Se deu algum sinal errado, se deu algum outro problema, tem que voltar na sua resolução e ver por que está dando errado. Ok? É isso.